Glória a Deus, irmãos. Queridos, nós vamos começar uma série de mensagens hoje. Tema Quem vos ensinou a fugir? Eu quero ler um texto, irmãos, que é o nosso texto base, para nós começarmos a pensar. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos de 1 a 19. De 1 a 9, aliás. Vai dizer o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunviança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por aí o pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o João Batista, ele vai para a região ali do deserto e ele vai iniciar um ministério, a qual a Bíblia vai dizer que já havia sido proferido pelo profeta Isaías. O João, irmãos, o João Batista, é dado como Jesus o maior de todos os profetas. Ele chega a dizer que nascido de mulher ninguém foi maior do que João Batista. E o João Batista, irmãos, ele está enxergando o que ninguém está enxergando. Ele está vendo o que ninguém está vendo. E ele vai para o deserto e ele começa a dizer: olha, preparem-se, porque está chegando o reino de Deus. Só que o Israel não está vendo esse reino. Ele não está percebendo essa chegada, mas o João está vendo. O João está sabendo que esse reino está próximo, ele está vendo que esse reino está chegando. E ele então começa a anunciar, ele começa a declarar, e ele começa a falar para o povo, para eles se arrependerem, para eles se prepararem, porque ele está vendo o reino chegar, ele está vendo o reino de Deus se aproximar, ele está vendo o reino de Deus, e ele é um profeta, irmãos, porque o profeta ele é um idealista. O que é um idealista? É alguém que está enxergando algo que é ideal, algo que Deus quer fazer. E quando o profeta enxerga o que Deus quer fazer, a direção que Deus quer para o povo, o que o profeta começa a pedir para o povo? Alinhamento. Ele começa a clamar e falar para o povo: povo, eu estou enxergando um ideal, Deus está me mostrando algo, e nós precisamos nos alinhar àquilo que Deus vai fazer e àquilo que Deus vai trazer. Então João começa a declarar isso, irmãos. Agora, eu acho interessante que quando nós lemos o texto, e você vai ver isso registrado nos evangelhos de Lucas e também do evangelho de Marcos, essa passagem, a Bíblia vai dizer que o João, ele vai para o deserto, e ele vai vestido de pele de camelo, e ele vai ter uma alimentação diferente, ele vai se alimentar de gafanhotos. Eu acho interessante, irmãos, porque o João Batista, ele é filho de um sacerdote, o sacerdote Zacarias. Então ele nasce numa linhagem sacerdotal. Ele já tinha garantido um lugar para ministrar, ele já tinha um espaço garantido pela sua família, um lugar para ministrar diante do Senhor. Ele já tinha uma roupa previamente estabelecida, porque ele era um levita, um sacerdote. Mas a Bíblia diz que ele não vai exercer o seu ministério junto ao templo. Ele não vai exercer o seu ministério junto às pessoas que estão ali, que nasceram como levitas e ministravam diante do Senhor. Não, ele vai para o meio do deserto, irmão. Ele vai para o meio do deserto. Há um distanciamento aqui, irmãos, porque, e nós vamos perceber isso,
existia vida religiosa em Israel. E a vida religiosa em Israel era intensa. Haviam grupos religiosos em Israel. Haviam sacrifícios contínuos. Haviam festas de Páscoa. Mas quando Deus vai indicar que Ele vai começar a fazer alguma coisa, Ele não vai começar falando através dos grupos religiosos que estavam naquele lugar. Ele poderia muito bem começar a partir de João no templo, no serviço sacerdotal. Mas Deus pincela o João e coloca ele lá no meio do deserto para cumprir a sua palavra. Voz do que clama no deserto, anunciai que o reino de Deus é chegado. Isaías vai dizer que todo monte será abatido, que todo vale será aplanado. Ele pincela, irmãos, eu fico imaginando, sabe por quê? Porque as estruturas religiosas, o templo, nós percebemos isso, eles têm uma admiração muito grande pelo templo. Quando Jesus passa por o templo, eles falam, olha Jesus, o templo que foram construídos pelos nossos pais, Jesus vai dizer, olha, 3 dias e todo esse templo será derrubado e eu reedificarei em 3 dias. Eles estão olhando para o templo, estão admirados pelo templo, pela reconstrução, pela sua obra. E eles estão tomados para aquele lugar de adoração, aquele lugar de sacrifício. E eu entendo, irmãos, que quando Deus chama o João para cumprir a profecia de Isaías para o meio do deserto, é um lugar onde não há nenhuma beleza. Não há nada para se admirar no deserto. Não existe uma planta bonita para se admirar. Não existe um rio, um lago bonito para se admirar. Não existe absolutamente nada para se olhar. A única coisa que havia de interessante era um homem anunciando o reino de Deus. A centralidade da atenção estava em ouvir aquilo que Deus estava falando. Deus havia tirado todas as estruturas de culto, todas as estruturas rituais e colocou um homem no meio do deserto anunciando: o reino de Deus está chegando. E os homens estão indo lá ver esse homem pregar e falar acerca disso. E a Bíblia diz que a multidão vai até onde João estava. E a Bíblia diz que os homens que vão até João, eles começam a dizer e a confessar publicamente os seus erros. Eles começam a confessar os seus pecados. E a Bíblia diz que por João eles eram batizados. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que junto com a multidão desce um grupo, 2 grupos religiosos. Um grupo dos saduceus e um grupo dos fariseus. Eram 2 grupos. Os saduceus eram um grupo religioso de menor expressão numérica, mas de grande influência em Israel. Eram pessoas que assumiam cadeiras importantes junto ao sinédrio, um governo religioso, e entre a sociedade eram tidos como corruptos, não acreditavam na ressurreição de mortos, nem da intervenção divina na vida do homem. Tanto é, irmãos, que quando Paulo vai ser preso em Jerusalém, e ele vai fazer a sua defesa, ele fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que então começa uma discussão entre saduceus e fariseus. Era um grupo religioso, e eles vão até lá. Jesus chega a dizer para esse grupo, para uma pessoa desse grupo de religiosos saduceus, dizendo que eles erram, porque eles não conhecem nem as Escrituras, e nem sequer o poder de Deus. Os fariseus, por outro lado, irmãos, ele é um grupo religioso que acredita na ressurreição dos mortos. Ele é um grupo religioso que está ligado ao ensino e às tradições. Se tornou um grupo numérico interessante em Israel. E havia ganhado uma certa influência entre a população. Mas eles viviam um ritual de vida, um estilo de vida, onde era muito apresentável, mas pouca essência. Jesus chega a chamá-los de sepulcro caiados. Jesus fala que eles são hipócritas, ou seja, têm 2 faces, 2 máscaras, 2 rostos. E esses homens estão descendo para ir para aquele lugar, irmãos, onde as pessoas estão indo. E quando João Batista enxerga aqueles 2 grupos chegando até aquele lugar,
ele olha para eles e diz assim: vocês são raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Essa frase, irmão, de João, foi a frase que pegou o meu coração. Quem vos ensinou a fugir? Porque a Bíblia diz que eles estão indo para aquele lugar. E algumas traduções dizem que aquelas pessoas que estão indo para serem batizadas por João. Eles estão ali para participarem daquele ritual no meio do deserto. A Bíblia vai dizer que o povo tinha João como um profeta. Então eles estão descendo até aquele lugar. Eles estão indo até aquele lugar de batismo. Mas quando eles chegam naquele lugar, eles são confrontados por João. E João diz: quem está ensinando vocês? Quem ensinou vocês a fugir, irmão? Quem ensinou vocês a desviar o caminho daquilo que vai acontecer? Daquilo que realmente vai acontecer? Irmãos, esses grupos religiosos, eles haviam escolhido um estilo de vida que eles acreditavam que aproximavam de Deus. Mas a forma como eles viviam no dia a dia denotava claramente que eles estavam muito distantes de Deus. Era muita tradição e pouco amor. Era muito poder e pouca piedade. Era muita posição, era muito status perante o povo, e havia uma certa influência, uma certa entrada no governo romano, mas não havia verdade na vida, não havia doçura, não havia amor, não havia bom trato, não havia palavra exposta, mas eles viviam pelas tradições. E João está dizendo: olha, vocês estão acreditando que a vida de vocês é uma vida aceitável, mas vocês não estão percebendo que vocês estão tentando fugir do inevitável. Do inevitável. E o que João faz, irmãos, não é jogar aquele grupo religioso fora, mas ele faz um convite ao arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Ele dá um caminho àqueles homens. Ele dá um caminho àquelas pessoas, dizendo: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam começar agora. A vida de vocês precisa demonstrar que de fato vocês estão com uma outra mentalidade, com outro pensamento, com uma outra ideia. E isso é a palavra arrependimento, é transformação de mente. Vocês precisam mudar o que vocês pensam. Agora, irmãos, perceba que a Bíblia vai dizer que ele vai dizer o seguinte: e não digam para vocês mesmos, somos filhos de Abraão, porque Deus pode fazer dessas pedras nascerem filhos de Abraão. Perceba que o João, quando ele diz assim: vocês precisam entender que vocês não podem fugir do que está vindo. Vocês não podem fugir. Não há para onde correr do que vai acontecer. Ninguém pode dar para vocês um atalho, um caminho diferente, um rumo diferente. Não, o que vai vir e vai ser inevitável. E vocês não podem fugir disso. Vocês precisam agora entender que a mente de vocês precisa ser totalmente transformada. E não comecem a dizer para vocês mesmos. Acho interessante isso, sabe por quê, irmãos? Porque o João, ele combate a autoministração, a autoafirmação, aonde eles poderiam dizer: não, imagina, aonde que a ira vai nos pegar, aonde que nós estamos errando? Não, nós somos de uma grande linhagem, a promessa sobre nós, a verdades proferidas por Deus sobre a nossa vida. E João está dizendo: olha, não entrem nessa mentira. Não permita que essas palavras nasçam na mente de vocês. Não comecem a produzir no coração de vocês respostas sobre vocês mesmos.
Irmãos, é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Para nós não ministrarmos nós mesmos. A gente entrar num caminho de autoafirmação. Não, mas Deus me ama, mas Deus vai cuidar de mim, mas olha, não importa o quanto eu erro, não importa qual é o rumo que eu tomo, Deus sempre vai encontrar um caminho. A gente está sempre se autoafirmando, autoafirmando. E João está dizendo, está combatendo isso. Não entre numa autoafirmação. Não pense vocês que repetindo para vocês mesmos vai resolver o problema de vocês. João está querendo que haja uma mudança no coração daqueles homens. Agora, irmãos, o que está acontecendo ali naquele deserto, algo impressionante, porque a Bíblia diz que as multidões da região começam a ir para aquele lugar. A confissão pública dos pecados. Um outro lugar que a Bíblia vai registrar que há confissões públicas de pecados, que as pessoas começam a verbalizar realmente aonde elas estão errando, é quando Paulo chega em Éfeso. E há uma grande ação de Deus em Éfeso, através da vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que pessoas que haviam trabalhado, haviam dedicado a vida à magia, elas queimavam seus livros publicamente, elas confessavam seus pecados. Houve um grande avivamento em Éfeso. E está acontecendo um grande avivamento em Israel. E eles não estão indo para os templos. Eles não estão indo para as sinagogas. Esses homens não estão indo para esses lugares. Eles estão vendo um homem declarar que o reino de Deus está chegando. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos entender é que quando Deus começa a nos mover, a nos transformar, e nós vamos entrar num ambiente de arrependimento, de transformação, de avivamento, nascem mais perguntas do que respostas. Algumas pessoas acreditam que uma vida avivada é uma vida de certezas, e não é. Ela é uma vida de perguntas. Olha o registro de Lucas, irmãos. Sobre esse momento, quando João está dizendo isso. A Bíblia vai dizer o seguinte, lá no verso 9, capítulo 3, verso 9. João vai dizer o seguinte: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E a Bíblia diz o seguinte: o que devemos fazer? Pergunta às multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Agora a Bíblia vai dizer que alguns publicanos também vieram para serem batizados, e lhes perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que foi estipulado. Versículo 14, então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que nós devemos fazer? Ele respondeu: não pratique a extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. João está no meio do deserto, irmãos, e ele está dizendo que o reino de Deus está chegando. Ele denuncia a classe religiosa da época, os saduceus, os fariseus. Ele está ministrando fora do templo, ele está ministrando fora do sacerdócio. E quando os homens começam a ouvir o que João está dizendo, a Bíblia diz que as multidões perguntam: o que é que nós devemos fazer? E está dizendo assim: exerçam a solidariedade, deem roupa, deem comida. Os publicanos, os cobradores de impostos, homens conhecidos por cobrarem erroneamente os impostos, por fraudarem os valores dos impostos, por sobrevalorizarem os impostos. E João diz a vocês: não cobre nada, absolutamente nada, além do que é real, do que é devido. E aos soldados, assim, não maltratem ninguém. E vivam contente com o salário de vocês. Quando João começa a falar, irmãos, de um reino se aproximando e de uma vida de arrependimento, começam a nascer as perguntas: o que faremos?
As multidões têm perguntas, os publicanos têm perguntas, os soldados têm perguntas. Quando nós paramos de fazer perguntas, irmãos, significa que nós estamos parando de nos importar com o reino de Deus. Quando nós paramos de fazer perguntas como: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça para te agradar? Para onde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? Como que o Senhor quer que eu viva? Quando nós paramos de fazer as perguntas, nós então, irmãos, erramos o caminho, porque a vida com Deus é uma vida de perguntas. É uma vida de perguntas. Eu sei, irmãos, que algumas pessoas fazem parecer que a vida com Deus é uma vida de plenas certezas o tempo todo, mas não é. Ela não é uma vida de plenas certezas em tudo. Nós temos uma única certeza e uma grande esperança de que Ele sempre estará conosco e que nós sempre estaremos com Ele, não importa o que acontecer. De resto, irmãos, a vida com Deus é uma vida de perguntas. Nós sempre vamos estar perguntando se é isso que Deus quer. E quando nós paramos de fazer essas perguntas, é porque nós estamos escolhendo viver do nosso jeito, a nossa maneira, a nossa forma, sem sequer nos importar com aquilo que Deus está pensando, com aquilo que Deus realmente deseja, irmão. Irmãos, você vai pegar, por exemplo, no livro de Êxodo, quando o povo está já no deserto, e Deus vai chamar Moisés e vai dizer para Moisés: Moisés, você vai construir um tabernáculo para mim. Você vai construir um tabernáculo para mim. Só que Deus não diz assim, apenas vai lá e constrói um lugar para eu ir. Na sua cabeça, do jeito que você achar, o importante é que você construa. O importante é que você levante, e quando você terminar de construir, eu vou habitar no meio de vocês. Não, irmãos. A Bíblia vai chegar a dizer que aquele modelo, aquilo que Moisés deveria construir, Deus havia explicado exatamente tudo como deveria ser. As cortinas, os alicerces, as bases de prata, as divisões, os utensílios, cada utensílio no seu devido lugar, tudo, absolutamente tudo, irmão. Deus deu todo o projeto para Moisés. Deus não disse para Moisés apenas: vá lá e construa, vá lá e faça. Cada item, cada espaço, cada ambiente, cada utensílio foi demonstrado a Moisés como fazer. E o mais interessante, irmãos, que para construir, para trabalhar, para produzir esses utensílios, Deus colocou o Espírito dele dentro de homens, para que eles pudessem reproduzir aquela imagem que Deus tinha dado a Moisés. Por que a gente pode acreditar, irmãos, que com a nossa vida é diferente? Quando a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, quando a Bíblia diz que nós somos a morada de Deus, há uma visão clara da morada que Deus vai habitar, assim como havia uma visão clara do tabernáculo, seus utensílios, suas divisões, aonde cada utensílio deveria de ser e como deveriam ser os rituais dentro desse tabernáculo. Desde o átrio até o lugar santíssimo, havia toda uma descrição, porque Deus havia verbalizado a Moisés. E nós, irmãos, somos o templo de Deus. Deus é quem tem que nos dirigir, nos conduzir e nos dizer como que as coisas devem ser. E esses homens estão querendo saber o que é que eles têm que fazer agora. O que é que eles têm que mudar? O que é que eles têm que, por onde eles têm que andar?
Qual foi a última vez, irmãos, que nós compramos perguntando para Deus? Que nós vendemos perguntando para Deus? Qual foi a última vez que nós abrimos os olhos e dizemos, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual foi a última vez que nós perguntamos para Deus, Deus, eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja? Eu estou fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça? Discernir a vontade de Deus, irmãos, entendê-la, compreendê-la e praticá-la. Irmãos, eu fico olhando para o João Batista, eu fico imaginando o João Batista saindo da sua casa, indo para o meio do deserto. Talvez algumas pessoas não haviam compreendido o que João estava fazendo. Como assim, João? Você vai para o deserto? Como assim você vai viver lá? Como assim você vai vestir pés de camelo? Como assim você vai se alimentar de gafanhotos? João, a sua família tem um lugar para ministrar. Você tem um lugar para ministrar. Você recebeu o ministério por herança. Mas João sabia, eu sou a voz que clama no deserto. É lá que o Senhor me quer. É disso que o Senhor quer que eu ministre. Aquele lugar é o meu ambiente de ministração. O João, irmãos, ele é o contraponto da época. Porque enquanto os religiosos brigam por espaço no templo, brigam por espaço na sinagoga, eles discutem política naquele lugar. João não está brigando nos ambientes religiosos, ele está indo para o deserto para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus se cumpre em João. O João está declarando, o João está verbalizando. E o João está instruindo. Olha que interessante, irmãos, porque o ministério de João não é só batizar. O ministério de João não é só derrubar as pessoas na água. Ele é o profeta que está enxergando o ideal. Ele sabe o que Deus vai fazer. Ele sabe o que Deus vai concretizar. Ele sabe o que Deus está prestes a trazer. E Ele está trazendo o povo ao alinhamento, irmão. Que Deus abra os nossos olhos, irmão. Que Deus abra os nossos olhos. Que Deus nos faça enxergar além da vida comum, além do dia a dia, além da rotina, além do mais do mesmo, que a gente enxergue mais e além no Senhor. E por que Ele está enxergando além? Ele está confrontando os saduceus e os fariseus, porque Ele está enxergando além. Ele está instruindo as pessoas que têm dúvida, como Ele está enxergando além. Ele está recebendo as pessoas e batizando as pessoas. E as pessoas querem saber como viver essa nova vida. Como viver isso, João? Agora, irmãos, observe que João está lá batizando. E eles começam a ver João falar. Eles começam a ver João ministrar, João confrontar. João se torna uma personagem tão interessante, mas tão interessante, que eles começam a perguntar entre eles mesmos: por acaso não é João o Cristo? Porque este homem, ele é diferente de tudo. Lembra da palavra da mulher samaritana? Nós ouvimos isso. João 4. Nós sabemos que o Cristo virá e Ele nos esclarecerá todas as coisas. Eles começam a ver João e dizem assim: por acaso não é Ele o Cristo? Eles começam a olhar para o João e dizer: olha, João, olha o que ele fala, olha como ele age, olha como ele arrebanha as pessoas, olha como as coisas estão vindo, estão acontecendo. E eles começam a se interessar, irmãos, pela pessoa de Cristo. Eles começam a perguntar sobre Cristo. Eles não estão perguntando sobre a tradição. Eles não estão perguntando se deve ou não deve lavar as mãos. Eles não estão se perguntando se eles têm que
jejuar mais de um dia na semana. Eles não estão perguntando se eles têm que orar em público. Eles não estão perguntando se eles têm que decorar a Torá. Eles estão perguntando do Cristo. Eles querem entender se João é o Cristo. Irmãos, nós caímos num erro no Brasil. Sabe qual é o erro? De nós acharmos que as pessoas conhecem a Cristo. Eu quero dizer, as pessoas não conhecem a Cristo. Como assim, pastor? O Brasil é praticamente um país cristão. Não, eles conhecem que tem um Cristo, mas eles não sabem, irmão, que o homem caiu no pecado. O homem errou. E como o homem errou, Deus, por amor a nós, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos dar vida eterna e vivermos com Ele para sempre. As pessoas sabem que tem o Cristo, mas elas não entendem o plano de Cristo. As pessoas começam a perguntar sobre Cristo. O coração delas começam a se perguntar, será que Ele é o Cristo? João se levanta e diz assim, olha, eis que veio alguém depois de mim, que veio antes de mim, e eu não sou nem sequer digno de desatar as suas sandálias, de amarrar as suas sandálias, porque eu batizo vocês com água, mas Ele vai vir, e Ele vos batizará com o Espírito Santo. O que João deixa claro é que o que ele está fazendo é algo preparatório do que vai vir, do que vai acontecer. Agora, irmãos, é dado a João o ministério no deserto. E nós caímos num erro, irmãos, que é o erro de sermos atraídos a coisas que Deus não quer que a gente faça. É o erro da novidade. É o erro do inédito. Nós acreditamos que se continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós estamos atrasados. Agora a Bíblia vai dizer, irmãos, em Marcos, que um certo dia, não um dia específico, não um dia marcado, não um dia pré-agendado, um certo dia, o João ainda estava no deserto batizando. O João ainda estava lá no deserto. O João não acordou um dia e falou, quer saber? Eu já fiquei muito tempo aqui no deserto. Já passei muito tempo aqui, ministrando, recebendo as pessoas, batizando. Quem sabe agora não é a hora de entrar numa grande cidade. Quem sabe agora não é a hora de ir para uma Galileia. Quem sabe agora não é a hora de entrar em uma Cafarnaum. Quem sabe agora não é a hora de ir para uma outra cidade. Quem sabe agora o meu caminho não é Decápolis. Eu já passei muito tempo, muitas horas no deserto. Quem sabe agora não é a hora de abandonar esse lugar e ir para outro lugar. O João não se prende aí. O João continua no deserto. Mas a Bíblia diz que um certo dia, em que João está em pleno exercício daquilo que Deus chamou para fazer, a Bíblia diz que Jesus vem até aquele lugar. Ele se apresenta para ser batizado. O João reconhece e diz assim, olha, não é certo que eu batize você, na verdade deveria ser o contrário. Mas Jesus insiste e é batizado por João. E a Bíblia diz que naquele dia, irmão, desce o Espírito Santo em formato de pombo e repousa sobre Jesus. O céu se abre e ouve-se uma voz do céu, uma voz que era uma voz de Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que ansiar por essas manifestações de Deus na nossa vida. E as manifestações de Deus não vêm pelo inédito. A gente tem essa ideia na cabeça que se eu fizer uma coisa muito diferente, então Deus vai vir. Se eu fizer alguma coisa muito, mas muito elaborada, se eu mudar o jeito de falar, se eu mudar a canção, se eu mudar a minha playlist de oração, se eu mudar a minha roupa, se eu for para outro ministério, Deus vai aparecer. E Deus aparece a João
quando João estava fazendo as mesmas coisas, mas são as mesmas coisas que Deus tinha dado a João. João não fugiu, João não foi para outro lugar, João permaneceu ali, aonde Deus o queria, no deserto, irmão. Até o dia, irmão, em que já não era mais João falando. Até o dia em que não era mais a voz do João. Até que o dia não era mais o conselho do João. Não era mais as instruções, as exortações de João. Mas agora, eles estão ouvindo uma outra voz, que não é mais a do João. Eles estão ouvindo a voz dos céus, irmãos, a voz de Deus. Eles estão ouvindo a voz do Senhor clamar e falar. Eles estão ouvindo as exclamações de Deus. Mas João, irmãos, ele é um homem fiel. Ele é um homem rendido a Deus. Ele é um homem entregue a Deus. Ele é um homem inteiro de Deus. E ele é um homem obediente a Deus. Porque ele entende a vontade de Deus. E ele decide colocar os dois pés dele na vontade de Deus. Irmãos, existem muitas estruturas. Hoje, mais do que antes. Mas nós carecemos de voz. O João, irmãos, ele está disposto a se apresentar de uma forma inesperada, mas para que a vontade de Deus se cumprisse. João estava disposto a retirar-se do meio sacerdotal para ir para o meio do deserto. João estava disposto, irmãos, a não ter as sinagogas como lugar, a não ter o templo como lugar. Mas uma coisa, João nunca esteve disposto, irmãos, a fugir daquilo que Deus queria para a vida dele. A se distanciar daquilo que Deus tinha para o coração dele. E nós não podemos, irmãos, de forma alguma, nos conformar, ou desejar, ou achar normal viver sem perguntas. Sem perguntar nada. Sem nunca dizer, Deus, e aí? Como nós estamos? Como é que nós estamos? Não ter dúvida em nada, sabe? A gente tem certeza em tudo. Em tudo que vai fazer, em tudo que a gente fala, tudo. Nada gera uma pergunta no nosso coração. Mas eu olho para as Escrituras, irmãos, eu vejo homens que foram levantados debaixo de perguntas. Eles perguntaram para Deus, Deus, o que eu faço? Neemias. O rei pergunta, o que você quer que eu faça? O que você quer? Ele fala, eu vou consultar Deus. Eu tenho perguntas para fazer para Deus, eu tenho dúvidas, eu não sei exatamente qual é o caminho, mas olha, eu vou perguntar para Deus. O Daniel, ele vai perguntar para Deus. Quando nós não temos perguntas, irmãos, há uma enorme tendência em nossos pés estarem fugindo de Deus. Tem um pastor chamado Paulo Borges. Ele faz uma analogia muito interessante. Ele fala assim, imagina que Deus, ele te deu algo para fazer na terra. E vamos chamar isso de cá. E Deus te deu um destino, Deus te deu um lugar para ir. Vamos chamar isso de propósito. Só que o seu propósito é chegar no sul do país, no Rio Grande do Sul. Mas você decide, acreditando que você está indo para o lugar certo, ir para Minas. Subir o mapa. E ele diz o seguinte,
Deus abençoar o seu caminho é te amaldiçoar. Deus fazer prosperar o seu caminho é te amaldiçoar. E Deus te barrar é Deus te abençoar. Porque quanto mais rápido você for, mais longe da vontade de Deus você vai estar. Quanto mais Ele te barrar, mais perto você vai estar daquilo que Deus quer para a sua vida. Tem um pastor, eu não vou lembrar agora o nome dele. Logo quando ele começou a caminhada dele, Deus falou para ele que ele ia ministrar para muitas pessoas. E ele vai lá, que ele era muito tímido e não conseguia. Ele foi para um seminário, tudo, e ele foi pastorear uma igreja. Chegou uma época que os irmãos falaram assim: não dá para estar com você, você é muito ruim ministrando. Olha só, irmão. Você é muito ruim ministrando, não dá. Não dá para te ouvir, não dá. E ele entra em crise. Como assim? Deus falou comigo que é para eu ministrar. Deus me chamou para isso, eu tenho convicção do meu chamado. Mas as pessoas estão dizendo que ele é muito ruim. Bom, irmãos, por fim, os desdobramentos de tudo que ele passou, tudo mais, ele começou a fazer mensagens na internet. Paulo Júnior, obrigado, André. Começou a fazer mensagens na internet. E hoje, ele tem o maior canal cristão do mundo. E ele não aparece. Hoje ele ministra, acho que ele já alcançou mais de 2 milhões de pessoas. Porque Deus o chamou para fazer exatamente isso. Deus o chamou para viver nessa linha de vida, nesse estilo de vida. Deus o chamou para ministrar. As perguntas que nós temos que fazer antes de parar é: Senhor, será que eu estou fazendo do jeito certo? Ou eu estou buscando alternativas? Ou eu estou buscando caminhos que o Senhor não quer que eu tenha? Irmãos, entenda uma coisa, que os fariseus, eles nasceram por conta de um erro que Israel sempre cometeu. O povo de Israel, ele vai para o cativeiro babilônico porque eles sempre caíram no erro da idolatria. Israel sempre caiu no erro da idolatria. Quando eles vão para o cativeiro babilônico e eles voltam para o cativeiro babilônico, nasce o grupo fariseus. Esses fariseus, eles têm como ordem guardar Israel de não cair na idolatria. Mas eles erram muitas e muitas vezes, porque eles erram no jeito de fazer. Eles erram na metodologia. Eles se deixam enganar pela vida. Às vezes, irmãos, a gente querendo fazer uma coisa boa, cai num outro extremo do erro. E o que Deus tem para mim e para você, irmão, é que nós não fujamos daquilo que Deus tem para mim e para você. Porque pode ser que lá Deus vai falar, vai ministrar o teu coração lá. Deus vai abençoar a tua vida lá, diferente de tudo que você pensou. Lá Deus vai começar a falar através de você. E as pessoas vão começar a ouvir a voz do próprio Deus. João, irmãos, ele é o homem que vai para o deserto. Está disposto. Se é para exortar, ele exorta. Se é para ensinar, ele ensina. Se é para ouvir pessoas confessarem pecados, ele ouve. Se é para batizar, ele batiza. Mas ele tem uma única convicção. Eu estou aqui preparando o caminho daquele que vem. E ele vem. Ele vai vir. Ele virá. E ele vai trazer com ele o seu reino. Ele vai trazer com ele o seu espírito. Ele vai trazer com ele a sua verdade. E eu não sou nem sequer digno de desatar a sandália dos seus pés. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Queria orar com você nessa manhã.
Que Deus nos ajude, irmãos, a não criar caminhos para nós mesmos. A não procurar um subterfúgio. Não, eu vou vivendo aqui minha vida, eu vou caminhando aqui, eu vou me autoconduzindo, eu vou me autoministrando. Eu vou dizendo o que é certo, eu vou dizendo o que é errado, eu vou tomando decisões, porque eu sou filho de Deus, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer prosperar os meus caminhos. A mim, o meu desejo, irmãos, é que seja uma manhã de muitas perguntas para Deus. Seja uma manhã onde a gente diga, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Qual é o desejo da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor deseja de mim? Qual é a tua vontade? Faça uma pergunta sincera para Deus. Deus, como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Porque eu sei que o Senhor me ama. Eu também te amo. Mas com relação à tua vontade, como é que eu estou? Como é que nós estamos nisso? Que Deus desça para nós, irmãos, como Ele desceu para Moisés. Todo o arquétipo, toda a estrutura daquilo que Ele quer fazer. E a gente seja como João, idealistas. Eu estou vendo o que ninguém está vendo. Eu estou enxergando o que ninguém está enxergando. É um desafio muito grande, irmãos, viver isso. Você dizer para a pessoa, olha, a gente precisa ir para cá. Falo, não, mas não tem nada. Imagina. Aí tem uma tendência, irmãos, a ser como Ló. A olhar o ambiente e falar, Campina Verdejante, vai dar tudo certo. Quando Abraão vai para um lugar deserto, e a primeira coisa que ele faz quando ele chega naquele lugar é levantar um altar e Deus prospera Abraão. A gente precisa, irmãos, exercitar essa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria te convidar a orar por isso. Eu queria te convidar a abrir o coração e dizer, Senhor, guia-me verdadeiramente. Leva-me, e os meus pés não querem fugir. Eu não quero fugir da tua presença, eu não quero fugir da tua vontade, eu não quero fugir daquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas antes eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Eu quero fazer o que o Senhor deseja que quer que eu faça. Eu quero viver do jeito que o Senhor quer que eu viva. Podemos orar então nessa manhã assim, irmãos? Podemos falar com Deus? Feche os olhos, curva a tua cabeça. Os irmãos estão em casa. Esse tempo de oração, irmãos, esse tempo de falar com o nosso Deus, de pedir essa graça ao Pai, de pedir isso ao Senhor. Vamos orar? Tera, você pode ir, ou William, dedilhar o violão para nós orarmos, ter uma manhã de oração. Eu queria que você não tivesse pressa, irmão, de sair dessa oração. Nós estamos bem adiantados. Quero orar com você, eu quero pedir que abra o teu coração verdadeiramente. Eu estava ontem em casa, preparando esse estudo, orando a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero fugir da tua verdade, eu não quero fugir daquilo que o Senhor quer para mim. Às vezes, irmãos, a gente acha um caminho bonito para a gente, né? Às vezes eu olho para... Eu vou falar de mim, eu não posso falar de mais ninguém. Às vezes eu olho e falo assim, eu queria tanto ser um mestre na palavra. Eu queria ensinar melhor, eu queria entrar em alguns lugares e falar. E às vezes eu vejo Deus me jogando para outros lugares. Às vezes eu vejo Deus me conduzindo de outra forma, de outra maneira, que não essa. E tudo que eu posso fazer é me render a isso. Eu falar, Deus, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Que a gente se curve a isso, irmãos. A gente pergunte para Deus mais, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer meus pés? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos esta manhã, Senhor. E eu oro a Ti, Senhor amado, juntamente com a Tua igreja, Pai, nesta manhã, e eu peço essa graça ao Senhor. Pai, ajuda-nos a discernir a Sua vontade. Ajuda-nos a entendê-la, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade, o Teu querer sobre nós, Senhor. Nós vemos aqui claramente, Senhor amado, que o Senhor estava declarando através do profeta João que havia um reino se aproximando, havia um reino chegando. Havia um reino que estava por vir, Senhor amado. E ele estava enxergando o que ninguém estava enxergando, Senhor. Ele estava vendo o que ninguém estava vendo. E eu oro, Senhor, para que o Senhor abra a nossa visão. Senhor, abra os nossos olhos, abra, Espírito Santo,
Abra, Senhor, faça-nos enxergar o que nunca enxergamos, faça-nos ver o que nunca vemos, Pai, desvia o nosso olhar. Às vezes, Pai, o nosso olhar está olhando para um outro lugar, para uma outra porta, uma outra vida, uma outra coisa que o Senhor não quer para a gente. Eu oro, Pai, para que o Senhor direcione a nossa visão, para que o Senhor nos faça enxergar aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer demonstrar a cada um de nós, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entrar num estilo de vida onde nós façamos muitas perguntas. Aonde ir, o que falar, o que fazer, quando não ir. Pai, em nome de Jesus, que a gente não entre nesse caminho de autoministração, onde as nossas verdades são as verdades de Deus, não, Senhor. Ajuda-nos a andar, Pai, num caminho onde o Senhor preparou para cada um de nós. Eu sei, ó Pai, que há uma verdade, uma vontade clara para todos os homens. A Tua palavra vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, e salvação é um caminho para todos os homens. É claro que a Tua palavra diz que a vontade de Deus é essa, a nossa santidade, e a santidade é o caminho para todos os homens. Mas existe aquela, Senhor, aquela vontade específica, aquele projeto específico para cada um de nós, que vai casar com o dom que o Espírito Santo quer liberar sobre a nossa vida, Senhor. Que vai culminar, Senhor amado, com o tipo de ministério que o Senhor vai desenvolver em nós. Mas enquanto, Pai, nós quisermos ser profetas e o Senhor quer nos fazer mestres, nós não vamos estar alinhados ao Senhor. Quando nosso coração desejar ser pastor, mas o Senhor tiver para nós o apostolato, nós não vamos estar alinhados com o Senhor. E eu oro, Senhor, para que as nossas perguntas sejam perguntas de alinhamento, Senhor. Sejam perguntas aonde os nossos pés vão se alinhar aos pés do Senhor, aonde os nossos caminhos, eles vão convergir para os caminhos do Pai, aonde as nossas indagações vão nos levar ao centro da vontade de Deus, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas perguntas comecem a nascer no nosso coração, Senhor. Que esses pontos de interrogação comecem a nos chamar e a nos atrair, Senhor amado. Que essas perguntas, Pai, comecem a nascer em nós e elas só possam ser respondidas por Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente não crie estruturas para nós mesmos, Senhor. Uma vida em si mesmada, uma vida para si, aonde tudo é o meu gosto, aonde tudo é o meu jeito, aonde tudo é para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que eu quero comer, o que eu quero vestir, o que eu quero falar, o que eu quero assistir, o que eu quero ler. Não, Deus. Que a gente faça como as multidões. O que faremos, como a gente faça, como os publicamos. O que devemos fazer, que a gente faça como os soldados. O que é que nós devemos fazer? Pai, em nome de Jesus, põe um freio na nossa vida, Senhor. Se nós estamos muito longe, se nós estamos caminhando para muito longe, põe um freio nesta manhã nas nossas vidas, Pai. Freia a nossa vida. Se necessário for, nos leva para o deserto, Pai amado. Se as estruturas do templo, se as portas do templo, se os rituais do templo têm nos roubado, Senhor amado, o andar com o Senhor, o viver para o Senhor, o estar com o Senhor, então, Senhor, derruba esse templo e nos leva para o deserto, Pai. Mas que o deserto seja um lugar de ouvir a Tua voz, que o deserto seja um lugar de alinhamento,
Que o deserto seja um lugar de manifestação daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que a gente possa perguntar para o Senhor nesta manhã: estamos bem? Eu estou debaixo da sua vontade. É isso que o Senhor quer que eu faça. É desse jeito que o Senhor quer que eu viva. E que os nossos olhos, Pai, eles estejam bem abertos para ouvir a sua voz. Que a gente tenha disposição, Deus, de dar atenção àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está dizendo, Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que essas perguntas nasçam no nosso coração e sejam tomadas de um desejo de resposta, Senhor amado. Sejam tomadas de um desejo de sermos respondidos pelo céu, Senhor. Que a gente ouça a sua voz, que a gente ouça aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa alma não descanse, que os nossos ouvidos, ó Pai, desejem ardentemente ouvir a tua direção, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por isso nesta manhã. E eu peço a sua graça, Senhor. Eu peço o teu querer sobre nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?